Gente, bom dia. Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Que bom que você está aqui hoje. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, em nome de Cristo. Nós temos estudado esses dias sobre salvação. E o que nos motivou a pregar sobre isso foi o trecho de Marcos, que diz: se você crer e for batizado, você será salvo. De lá para cá nós temos estudado sobre esse assunto. Nós não somos salvos, seremos salvos. E aí a gente começou a estudar e percebemos que de fato existe um processo de salvação. E aí a gente começou a estudar o livro de Romanos, já estamos agora no capítulo 13, é o que vamos estudar hoje. E realmente Paulo tem discriminado para nós, apontado para nós, dizendo: olha, tem que passar por isso, tem que passar por isso, tem que passar por isso, para você chegar a ser salvo. O fato de ter aceitado Jesus é um passo, de ter se batizado é outro passo. Para entrar no céu, tem outros passos a serem seguidos. Hoje eu quero falar com você, Romanos 13, vamos lá? Romanos capítulo 13. Paulo já está nos ensinando agora sobre o comportamento de uma pessoa salva. É o que ele tem tratado conosco agora, esses últimos capítulos de Romanos. Ele já começa a apontar dizendo: olha, quem é salvo tem uma conduta diferente. Ah, sou batizado, já aceitei Jesus, sou de Cristo. Nós temos uma conduta diferente. E aí ele tem nos apontado como é a conduta de uma pessoa salva. Você conseguiu achar aí, amados? No capítulo 13, os primeiros versos, ele vai falar sobre a autoridade. A autoridade que é constituída por Deus. E ele chega a apontar o seguinte: que toda autoridade é Deus quem estabelece. E é para o bem das pessoas. É para o bem das pessoas. E aí ele fala assim: olha, a autoridade, ela não é contra as pessoas boas. A autoridade constituída é contra os maus. E aí ele ainda explica: olha, se você fizer bem, se você fizer o que é certo, você não vai ter problema com autoridade nenhuma. Com autoridade nenhuma. Se você fizer o que é certo, a polícia não vai bater lá na sua casa e arrancar você de lá e falar: você está preso. Se você anda de maneira correta, acabou. O policial vai olhar para você, vai ver que é um cidadão de bem e falar: cara, não tem nada contigo, meu negócio é com o bandido lá fora, o cara que está fazendo a marginalidade, fazendo a coisa errada. Então o que Deus está falando é que toda autoridade é constituída por Ele. E uma pessoa salva, ela anda de uma maneira onde ela não tem problema com nenhum tipo de autoridade. Isso em todas as ramificações. Não só as autoridades lá fora, policiais, juízes e outras coisas mais, até mesmo autoridades eclesiásticas, autoridades cristãs. Nós não temos problema com pastores, com pessoas que nos guiam o caminho de Deus. Não temos problemas com isso. Pastor, mas é porque ele me repreendeu, eu não gosto disso, pastor, de ser repreendido. Sabe o que a Bíblia diz? Fira-me o justo, e será como um óleo que a minha cabeça não vai rejeitar. E enquanto as suas maldades, se eu acho que ele é mau, eu oro por ele. No capítulo 12 nós estudamos, quem veio na sexta-feira, veio na quarta-feira, a gente estava estudando o capítulo 12, e eu falava para as pessoas sobre não tornar o mal com o mal. Falava para as pessoas sobre não ser usado pelo inimigo. O diabo usa uma pessoa lá de fora, mas ele quer usar também os de dentro. E citei o caso de Pedro, que uma hora foi usado por Deus para revelar quem era Cristo, e em outra ocasião ele foi usado pelo de Satanás. Jesus falou: para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. Então você percebe que se a gente não vigiar, uma hora a gente vai ser usado por Deus e outra hora a gente pode ser usado pelo inimigo. E Paulo está dizendo: não faça dessa forma. Com relação às autoridades, a mesma coisa.
Se você achou que foi mal, ore. O Senhor está acima de todas as coisas e Ele corrige qualquer erro. E não vai deixar você ser prejudicado, de maneira nenhuma. Eu explicava para as pessoas na sexta-feira, só para a gente poder entrar aqui nesse assunto. Eu falava assim: você precisa estender a mão para quem te ofendeu, para quem te machucou. Porque quando você faz isso, é como se você colocasse brasa sobre a cabeça daquela pessoa. Aí eu pergunto para a pessoa: se a gente colocar brasa na cabeça de alguém, isso é bom ou é ruim? É ruim. Se eu estendo a minha mão, se eu ajudo quem me prejudicou, é como se eu estivesse colocando brasa na cabeça dessa pessoa. A gente conhece isso em outro termo. Na Bíblia ele fala sobre colocar brasa sobre a cabeça de alguém para gerar o arrependimento. Nos nossos termos aqui, de maneira bem clara, seria gerar o peso na consciência da pessoa. Já ouviu falar sobre pesar a consciência? É isso. Quando eu estou fazendo bem a alguém que me fez mal, eu estou forçando a pessoa a colocar a mão na cabeça. Rapaz, o que eu fiz, rapaz? Fulano sempre está me ajudando. No pior momento da minha vida, quem estendeu a mão foi essa pessoa que eu prejudiquei. Eu estou errado. Eu não deveria estar fazendo isso contra ele, contra ela. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, com relação à autoridade, é a mesma coisa. Se você está se sentindo lesado pela autoridade, ore. Porque Deus pode reverter essa situação. Deus tem poder para isso. Então Paulo começa a falar: olha, quem é salvo não tem problema com a autoridade. Cristão que quer ir lá pagar propina para o policial: não, pastor, é para não ter problema. Não, peraí, que isso? Não era nem para você estar numa situação onde você tem que pagar propina. Nós somos contra essas coisas. Andamos de maneira honesta. É assim que a Bíblia nos ensina. Então essas coisas a gente foge. Então nós não temos problema com autoridade nenhuma, com governo, não tem problema com ninguém. O nosso negócio é com Deus. Andamos de maneira correta, ao ponto de ninguém poder nos apontar o dedo. Você consegue entender isso ou não? É o que ele começa a dizer no capítulo 13. Aí entra o verso 8. E aí eu quero tratar com você sobre isso. O verso 8 diz assim: ó, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu o que, pessoal? A lei. Vamos ler de novo? A ninguém devais coisa alguma, a não ser o que, pessoal? O amor com que vos ameis uns aos outros. Para um pouquinho por aí, vamos entender isso aqui. O cristão, ele precisa andar de uma maneira honesta. Esse negócio de cristão comprar e não pagar, está com problema porque você comprou e não tem condição de pagar, não calculou direito as suas finanças, não está certo. A Bíblia nos ensina que a única coisa que você deve dever é o amor. É a única coisa que você tem que estar devendo. Sempre precisa fazer mais, sempre precisa oferecer mais. É o amor. Agora esse negócio de você comprar, não quero pagar, estou orando a Deus para Deus sumir com essa dívida. Não, você comprou, você tem que pagar, meu irmão. Que conversa feia. Não. Agora vamos lá, vamos pontuar aqui. O que se caracteriza a dívida? Dívida não é quando você compra parcelado e você paga em dia. Não, isso é compromisso. A dívida é aquilo que você fez e não tem condição de pagar. Você deu a sua palavra e não tem condição de cumprir. Não, porque fulano vai me pagar e aí eu pago ela e pago ele, vai dar tudo certo. Aí chega no dia, não consigo pagar ninguém, a pessoa está te cobrando e você ainda acha ruim que as pessoas te cobram. Você está errado. Não está certo isso. Esse não é um comportamento cristão. Se você se diz salvo, esse comportamento não pode existir. A pessoa tem que ligar para você para cobrar você. Não. Ô fulano, queria ver se tem jeito aí de me acertar. Ô rapaz, vai dar certo, amanhã eu te acerto. Aí fica naquele, enrolando a pessoa. Aí no outro dia, rapaz, morreu fulano, não vai dar para me pagar para você. No outro dia, não, rapaz, o que aconteceu é que meu cachorro morreu também, não vai dar para me pagar você. Não é um comportamento de uma pessoa salva.
Se você diz que é salvo, então não haja dessa forma. Não estique a sua mão onde não dá para alcançar. Não dá para alcançar, não compre. Porque você mancha o caráter cristão. As pessoas começam a achar que crente é enrolado, que crente fala as coisas e não cumpre. Nós não somos assim. Por causa de crente que não agiu da maneira correta, não entendeu como que se comporta, muitos lá fora têm raiva de crente. Eu conversava com não sei quem ontem, e eu falava, rapaz, hoje em dia, eu falei muito mal de crente, eu não gostava de crente, hoje eu sou crente. Mas por que eu tinha raiva de crente? Por causa de crente sem sabedoria, crente sem noção, crente que fala que é crente, mas nem salvo é, e dava mau comportamento. Eu via aquilo e falava, se é para ser desse jeito, prefiro não ser, ué. Mas Paulo está dizendo, ei, se você é salvo, muda comportamento. E ele vem ensinando a gente. Primeiro, crente não tem problema com a autoridade. Nós não temos problema com a autoridade. Nós fazemos o que é certo para não ter problema com ninguém. Para não ser chamado a atenção de ninguém. Segundo, Paulo está dizendo, ei, crente não fica devendo. Se você vai comprar, você tem que ter o dinheiro certo. Eu vou contar com o dinheiro de não sei quem. Não pare com isso. Pastor, mas então não vou ter as coisas, pastor. Se for para ter, manchando o seu nome e manchando o nome de Deus, então não tenha. Não tenha. Isso é feio para nós. Você vai se tornar uma pedra de tropeço para as pessoas. As pessoas vão olhar para você e falar, eu não quero ser crente para ser que nem essa pessoa. Já pensou, você atrapalhou a vida de uma pessoa que poderia conhecer a Deus, mas olhou para você e se decepcionou? E não quer ser crente porque viu um mau exemplo em você. Você não entrou no céu e não deixou ninguém entrar. Meu Deus do céu. Diga, Deus me livre. Você está entendendo, sim ou não? Nós devemos ser a porta de acesso a essas pessoas. As pessoas têm que olhar para nós e falar, cara, se um dia for para ser crente, eu quero ser que nem fulano de tal. Eu lembro do meu pai. Meu pai não é muito chegado a crente. Ele não gosta muito de crente. Mas ele falava assim, ó, todo crente eu não gosto não. Para mim todo pastor é ladrão. Mas o meu filho não. Meu filho não. Ele teve esse conceito talvez porque ouviu muita coisa, porque viu muita coisa. Mas ele também viu o filho dele, viu que eu não faço a mesma coisa que os outros fazem. E a gente tem que ter maturidade para não colocar todo mundo como se fosse farinha do mesmo saco, porque não são. Tem gente que faz coisa errada? Tem gente que faz coisa errada. Tem gente que pega o dinheiro da igreja e faz coisa errada? Tem, infelizmente tem, eu vou fazer o quê? Mas eles que vão dar conta a Deus. Agora falar que todo mundo é igual, eu não posso. Discriminar todo mundo, não, isso aqui, ninguém presta. Não, aí eu estou sendo imaturo. Eu estou sendo infantil dessa forma. Agora trazendo para a mensagem, nós cristãos, nós não devemos nada para ninguém, a não ser o amor. Se eu comprei, se eu assumi um compromisso, irmão, que nem diz o povo maranhense, isso aqui eu aprendi com vocês, nem que o sangue dê na canela. Cumpra o que você falou. Nem que o sangue dê na canela. Mas cumpra o que você falou. Não manche o nome de Deus. Aí Paulo continua dizendo assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com quem vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Ou seja, está obedecendo a palavra. Verso 9. Com efeito, não adulterarás. Ou seja, é assim que a pessoa vai agir. Ó. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, inventar uma mentira contra alguém, não cobiçarás, querer o que é dos outros. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Qual? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, se você realmente cumpre a palavra, você ama o seu próximo, você não prejudica o teu próximo. E quando muitas vezes eu vou lá e compro e não pago, eu estou prejudicando alguém, irmão. Vai sair do bolso de alguém. Isso está errado, eu estou prejudicando alguém.
E cá entre nós, irmão, o que tem de crente que age com esse comportamento não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós não podemos, se você quer morar no céu de verdade, muda esse comportamento. Pastor, eu tenho dificuldade, eu tenho compulsão. Pastor, eu não posso ver nada. Se eu ver os outros tendo, quanto é? É tanto. Pois encomenda para mim, eu quero. E aí, compra. Irmão, que compulsão é essa? Que agonia é essa de querer ter o que os outros têm, sem ter condição? Nós não somos assim. Porque eu não quero prejudicar meu próximo. E aí Paulo vai dizendo, por que a gente age assim? Por que a gente não adultera? Porque adulterando eu estou prejudicando alguém. Por que a gente não furta? Porque furtando eu estou prejudicando alguém. Por que eu não falo falso testemunho? Por que eu não me invento uma mentira a respeito de alguém? Calunio alguém? Porque eu estou prejudicando alguém. Eu não faço essas coisas. E qualquer outra coisa que prejudique meu próximo, quem é salvo não faz. Deu para entender? Quem é salvo não faz. Nós não prejudicamos ninguém. Se alguém nos prejudicou, nós até oramos por essa pessoa. Mas prejudicar não. Isso não faz parte da nossa índole, do nosso caráter cristão. Se nós fomos transformados por Cristo, não vamos conseguir fazer mal a ninguém. Cada um faz o que está plantado dentro de si. Cada um tira do seu bom tesouro o que está dentro de si, é o que a Bíblia diz. Tem uns que tiram bom tesouro, outros só tiram coisas ruins do seu tesouro. É o que tem. E se Cristo está plantado em nós, se nós recebemos o amor de Deus, não tem como sair coisa ruim daqui. Não tem como ter prazer em prejudicar alguém. Você consegue entender isso ou não? E aí Paulo vai dizendo, é assim que nós cristãos vamos agir. Que mais? E aí o negócio vai esquentando, verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quer dizer, se o amor de Deus realmente está em você, se você realmente está salvo, você não faz mal a ninguém. Isso está intrínseco dentro de você, está plantado dentro de você. Você não consegue fazer o mal mesmo que as pessoas lhe fizeram mal. E aí, olha só como você vê que vai encaminhando para a salvação. Verso 11. E isto digo, conhecendo o tempo, quer dizer, percebendo o que está acontecendo, que é já a hora de despertarmos do sono. Está na hora da gente despertar e ser pessoas salvas de verdade. Por quê? Olha só. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Agora, isso aqui é muito forte. Lembra que desde o começo desse ensino, dessa série de mensagens, o que nos motivou foi: se você crer e for batizado, será? Agora Paulo está dizendo, agora estamos chegando mais perto da salvação. Está se aproximando. Quer dizer, ele vem tratando, desde lá de trás, como é que um cristão se comporta, as lutas que ele tem que enfrentar, até chegar nesse ponto ele fala, agora nós já estamos chegando mais perto, pessoal. No começo, estava distante, nós seríamos salvos, mas agora estamos mais perto. Por isso é hora da gente despertar e perceber, cristão, ele age diferente, ele se comporta diferente. A gente não pode ficar dormindo no ponto. Não pode acreditar que simplesmente o fato de ter aceitado a Jesus, se batizado, você está salvo. Não, será? E agora no capítulo 3 ele está dizendo, agora estamos chegando perto, pessoal. Estamos caminhando. Estamos quase sentindo o gosto da salvação dentro de nós. E vamos segurar ela e manter ela. É isso que Paulo está dizendo. Quem está entendendo aqui, pessoal? Diga, estamos chegando mais perto. Deus está preparando você. Existe um preparo. Não tem como Deus pegar você do jeito que você está e colocar no céu. Não tem como. Você tem que ser tratado. Por isso que ele está falando, você não pode ser uma pessoa que tem problema com autoridade. Você não pode. Não pode. Você não pode ser uma pessoa que fica devendo a Deus e o mundo. Não pode. Mas só me fizeram mal. Não vai retribuir na mesma moeda. E agora ele está dizendo, se você fizer dessa forma, não prejudicar ninguém, você está ficando mais perto da salvação do que lá no começo, quando você aceitou Jesus.
e batizou-se, agora você está mais perto. E aí ele fala outro comportamento que uma pessoa que está mais perto tem que ter. Verso de número 12. A noite é passada. Quer dizer, o tempo da escuridão, das trevas, que você não conhecia Deus, é passado. E o dia é chegado. Quer dizer, você começou a conhecer a Deus. Deus é luz. E o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Quer dizer, agora a gente não quer mais saber das coisas do diabo. Não queremos mais usar esse tipo de argumentos ou artifícios para poder viver. Não. Eu sei que o mundo nos ensina que se você não for mal, se você não endurecer, as pessoas vão pisar em você, vão lhe massacrar. Isso são as armas das trevas. As trevas te ensinam isso. Você tem que ser duro. Se você demole, as pessoas humilham você. Mas o nosso Deus diz que Ele vai nos exaltar se nós nos humilharmos diante dEle. Ele mesmo disse que se nós fizermos o bem a quem nos fez mal, Ele nos recompensará. Ele não vai deixar quieto isso. Você não vai sair lesado, prejudicado. Faça o bem. E o próprio Deus fala, eu te recompenso. Eu te recompenso. E Paulo está dizendo, é a hora da gente rejeitar a maneira que a gente agia. E agora a gente começa a agir da maneira que Deus tem nos ensinado. A gente usa as armas da luz agora. Não mais as armas das trevas. E aí olha só o que ele vai dizer. Isso aqui é forte. Andemos honestamente. Como de dia, ou seja, como alguém que pertence à luz. É assim que a gente anda. Como quem pertence à luz. E aí ele começa a dizer, isso aqui vai ser sério, ó. Não em glutonarias. Isso aqui eu vou ter que parar e ir devagarzinho com você. Primeiro ponto. Eu sei que crente é conhecido mais ou menos da seguinte forma. Crente não bebe, mas crente... Quem já ouviu esse ditado já? E pior que já encarnou na gente, você já percebeu? Quando chamam a gente para comer, o pessoal fala, rapaz, compra muita comida, os crentes estão vindo aí. Não é assim? Ficou feio para nós. Eu não sei como é que você vê isso, mas isso ficou feio para a gente. Ficou ridículo. O pessoal tem até medo de chamar a gente para comer nas casas. Ah, pastor, eu acho que esse é o motivo. Ninguém nunca mais me chamou, pastor. Só chamou uma vez, depois nunca mais. Por que será? Só que Paulo está dizendo, ei, já que nós estamos caminhando para a salvação, vamos andar de maneira honesta. Ó, andar como se estivéssemos na luz. Agora nós somos da luz. Deus é luz. Nós andamos com Deus. Então, nós não seremos glutões. Não cometeremos esse pecado da glutonaria. E vou explicar de maneira bem aberta aqui para você entender. Glutonaria não é você comer bem, porque tem gente que realmente come bem. A glutonaria é quando você come mais do que os olhos. Já ouviu falar desse termo já? Minha mãe que dizia, você está querendo comer mais do que os olhos, menino. A pessoa come e chega a ficar passando mal. Já viu? O botão da camisa chegava espocando assim. Ia falar, eita menino, hoje... Até para andar não dá, tem que rebocar a pessoa. Sai arrastando, vem, não aguento nem andar. Meu Pai do céu. Eu confesso para você, que mesmo quando eu era pastor, eu tinha esse pecado, eu não tinha percebido. Tem coisa que a gente tem que ir para a Bíblia, estudando, para Deus mostrar as coisas para a gente. Eu lembro que toda quarta-feira eu fazia um jejum, e eu saía do jejum e eu ia para um rodízio de pizza. Lá em São Paulo é muito comum. Rodízio de pizza, rodízio de carne. Aqui é difícil você achar. É mais em São Luís, Teresina aqui. E eu lembro que eu saía do culto o dia inteiro, em jejum, lendo Bíblia, orando. Falei, agora eu vou daquele jeito. Vou fazer o arrebento. Irmão, eu chegava na pizzaria. Isso aqui é vergonha para mim. Mas eu digo para você que isso acabou. Deus me libertou desse negócio. Hoje eu ando na luz. Não sou mais das trevas, não. E eu lembro que eu chegava, irmão, eu arrochava. Irmão, era 12 pedaços de pizza se brincando. Pá, eu e um outro obreiro que ficava de jejum o dia todinho comigo. Não, pastor, eu vou com o senhor o dia todinho. Ele ainda não trabalhava.
E aí quando ele sabia que eu ia fazer jejum, pastor, eu vou fazer junto com o senhor, vou me consagrar junto com o senhor. Eu falei, beleza, à noite eu vou pagar o rodízio para ti. Né? Só que eu não falava para ele toda vez que eu ia pagar, porque senão ele ia se acostumar, só ia querer ir para a igreja se consagrar só por causa da pizza. Aí beleza, estava eu e ele lá, irmão, irmão, eu comia tanto, que eu não conseguia nem levantar da cadeira direito. Minha esposa me ajudava a levantar, olha a situação, misericórdia. E naquela época eu era magrinho e velho, irmão, mas eu comia. Minha esposa levantava, eu não aguentava dirigir o carro, dava a chave do carro, dirige você que eu não aguento. Entrava dentro do carro, deitava o banco, ficava lá passando mal até para respirar. Isso é glutonaria. Sabe quando é que eu fui perceber? Estávamos numa vigília e o pastor falou assim, vamos pedir uma pizza aqui? Vigília entre nós, os obreiros, os pastores, vamos pedir umas pizzas aqui para nós comer? Vamos. A gente racha aqui, todo mundo come. Lá em São Paulo você encontra todo tipo de comida, a hora que você quiser. Você quer uma padaria de madrugada, você acha. Você quer comer pizza 2 da manhã, você acha. Tem loja aberta, tem pizzaria aberta, então é muito tranquilo. E aí nós pedimos, eram as 2 horas da manhã, começamos a vigília às 10, fomos até 2 da manhã. E aí encerramos, vamos pedir umas pizzas, vamos. Vamos lá, você come quantos pedaços? Ah, eu como tanto. Aí quando chegou a minha vez, eu como 12. O pastor olhou para mim e falou assim, que isso, cara? E nem diz um meme aí que está agora rolando, que isso, varão? Eu falei assim, pastor, eu como 12. Ele, irmão, isso é pecado, irmão, isso é glutonaria. E todo mundo rindo, eu, hahaha. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Isso é pecado, irmão, isso é glutonaria. E eu lembrei, o Espírito Santo me lembrou. Eu falei, ei, isso aqui está escrito na Bíblia mesmo. Isso aqui é pecado. A Bíblia chega a dizer que pessoas que agem dessa forma não vão entrar no reino. E aquilo mexeu comigo. Embora estava no tom de brincadeira ali, eu entendi a repreensão. Falei, peraí, isso aqui é para mim. Eu tenho que parar com isso. E daquele dia em diante, eu falei, meu Deus, em nome de Jesus, isso aqui não vai me dominar mais não. Não vou ficar comendo até espocar, não. Parou. Chega desse negócio. E aí eu ia, agora não ia mais para um rodízio, comprava uma pizza, comia 3 pedaços. No máximo 4. No começo, não vou negar para você que a vontade era arrebentar tudo. Mas eu sabia que aquilo não estava certo. Eu não precisava ser desse jeito. E depois de um tempo isso foi acalmando, acabou. E cá entre nós, muitos de nós carregamos isso conosco. Para que descontar na comida, irmão? É porque eu não bebo, pastor. Então você vai substituir uma coisa por outra. Aí Deus está falando que glutonaria também é pecado. E como é que faz? Largou de beber e foi para o inferno porque foi glutão. Meu Deus. É nenhuma coisa e nem outra. Nós precisamos alcançar o meio termo de todas as coisas. Você está entendendo sim ou não, pessoal? Come até ficar satisfeito. Não come até passar mal. Para com esse negócio. Seja uma pessoa ponderada. Uma pessoa equilibrada. Porque senão as pessoas não vão te chamar mais para comer. Você vai ficar comendo sozinho em casa. Eu até lembro de um rapaz. Ele falava que comprava na casa dele 30 quilos de arroz. Eu falei, velho, por que 30 quilos de arroz? Pastor, aqui em casa eu como 1 quilo de arroz todo dia. Eu falei, brincadeira, menino. Aí ele me levou na casa dele, estava lá, 30 quilos de arroz, aqueles pacotinhos de 1 quilo. Tinha 30. E a mulher dele falou, pastor, isso aqui é 1 por dia. Eu falei, gente do céu. Eu falei, mas para que essa agonia? E ele era baixinho, irmão, o bucho espocado assim. Não tem aquele pessoal que tem um bucho quebrado? Irmão, era só arroz. Eu falei, irmão, isso aí é só arroz, cara. Te acalma, menino. Para que essa gludiça? Então tem gente que às vezes fica nesse negócio. Você não precisa ser assim, amados. Deixa dessa compulsão de lado. Uma pessoa salva não é assim. Ela é ponderada. Amém, queridos? Nós somos equilibrados. Que mais? Paulo falou, olha, se você está no caminho, é esse aqui, ó. Você está mais perto da salvação, então começa a agir assim. Então não em glutonarias, nem em bebedeiras. Para nós não tem nada a ver esse negócio de bebedeira, irmão. A crente pode beber só um pouquinho de vinho, pastor. Não. Já te expliquei em outras ocasiões, vou te explicar de novo. Ah, mas Jesus transformou água em vinho. Ei, não é bem assim.
O mestre Sala, quando prova, ele deixa bem claro: todo mundo oferece primeiro o bom vinho e depois o inferior. Mas até agora você ofereceu só o inferior. Cadê o bom vinho? Quer dizer, o que é o inferior? O vinho inferior é aquele que não é fermentado. É o suco de uva. O que é o vinho bom? É aquele que já está há anos lá fermentando, chega a estar brabo. Só de abrir você sente o cheiro e você fala: um negócio aqui é sério. Então essa é a diferença. E até mesmo porque, quando você lê a Bíblia, todas as outras passagens da Bíblia contradizem isso. Todas as outras passagens dizem que é contra o vinho, contra a bebida forte. Como é que todas as passagens da Bíblia dizem isso? E aí vem Jesus e transforma água em vinho para encher a cara da galera. Não. O único ponto onde existe uma ressalva na Bíblia para você poder beber um cálice de vinho, e aí que está, por ordenação médica. Não é porque tu quer, não. Não, pastor. A Bíblia diz lá que tem que tomar um cálice de vinho todo dia por causa do estômago, pastor. Está escrito lá, de fato. Mas isso é por causa do estômago. Quando Paulo fala isso para Timóteo, é porque Timóteo tinha um problema no estômago. Não é porque é para você. Você pode beber, Timóteo, é só para não encher a cara, mas só um pouquinho, todo dia, de boa. Não! Era um problema na saúde dele, era isso que estava acontecendo. Então, se o médico lhe ordenar, dizendo: olha, você vai ter que tomar um cálice de vinho para você, todo dia você tem que tomar um cálicezinho. Se for uma prescrição médica, não é pecado, pode tomar, sem problema nenhum. Você está debaixo de uma autoridade, e o médico falou que isso é bom para a sua saúde, de acordo com a sua situação. Mas você, por livre e espontânea vontade, falar: eu vou comprar minha garrafona de vinho, dos anos 70, 50, pesado, deixar lá, de vez em quando eu vou lá e ó, não está certo. Você está fora da palavra. Você está conseguindo entender sim ou não? Então, nenhum tipo de bebedeira, meu amado. Eu já vi gente usar esse termo para falar: não, é quando a gente fica bêbado que é pecado, pastor. Não. Existem trechos na Bíblia que falam da bebedice ao ponto de você ficar bêbado, mas a Bíblia também proíbe beber qualquer tipo de bebida forte, vinho. Então, você quer ter uma interpretação correta da Bíblia? É quando você fala que: ah, pastor, eu entendi isso aqui, pronto. Então vamos ver todas as passagens da Bíblia se refere-se a esse entendimento que eu tive. Se todas as passagens da Bíblia apontam que esse entendimento que eu tive está certo, então eu estou certo. Mas se eu entendi algo, mas todas as outras passagens contradizem o que eu entendi, quem está errado sou eu, querido. Quem está errado sou eu. Deu para entender isso ou não? É assim que a gente interpreta a Bíblia Sagrada. Então, bebedice, não. Cristão salvo não bebe nenhum tipo de bebida. Nada. Que mais? Nem bebedeiras, nem desonestidades. Já falei sobre honestidade agora há pouco. Nem dissoluções. Eita, pastor, o que significa dissolução? Deixa eu até beber um pouquinho de água. O que é dissolução? A palavra dissolução no dicionário significa dissolver. É algo que era sólido e dissolveu. Se tornou um estado líquido ou virou pó. Quer dizer, a sua essência foi deteriorada. Isso se chama dissolução. Algo que era sólido e que perdeu essa essência. Acabou. Então, dissolução é tudo aquilo que estraga a sua comunhão. É tudo aquilo que vem, de alguma forma, dissolver aquilo que é firme de Deus em sua vida. Pastor, eu sou uma pessoa de oração, mas aí alguém veio e comentou: rapaz, não é pelo muito orar que seremos ouvidos, não. Você fica aí meia hora orando, a boca chega a estar espumando, você não sabe nem o que ora mais. É besteira isso. Aí você ouviu aquilo e aquilo entrou em você e você disse: é verdade. Não precisa ficar orando muito, não. Cara, isso foi uma dissolução, cara. Pegou algo que era bom para você e estava fortalecendo você, acabou contigo. Acabou com você. A mesma coisa, alguém chega para você: rapaz, você vai para a igreja todo dia? Rapaz, que besteira, tu vai morar na igreja, vai virar beato de igreja. Aí por causa desse comentário, você: realmente, eu estou indo muito para a igreja. Vou parar de ir. Realmente não precisa tanto. Deus não quer sacrifício.
e você entra nessa onda, você não percebeu, isso é uma dissolução. Pegou algo firme que está te fortalecendo, te levantando e quebrou isso em você. Desfez isso em você. Você está conseguindo entender isso ou não? Cuidado com as dissoluções. Cuidado, porque hoje com esse meio na internet, onde todo mundo prega o que quer, fala o que quer, tem gente que nem pastor aí vai lá dando as suas opiniões da palavra, interpretações completamente erradas, deturpadas, e está lá a galera metendo as caras e falando besteira. Há um tempo atrás teve uma cantora muito conhecida falando que não, a tatuagem é um sorvetinho. Alguém viu falar sobre isso? Não, porque tatuagem para mim é que nem um sorvetinho. É quando o pai muitas vezes tem que tratar o filho, tem que levar no hospital, e o filho vai ter que tomar injeção, e aí o que o pai fala para o filho? Ó, filho, é o seguinte, se você tomar a injeção e deixar esse tratamento acontecer, eu te pago um sorvetinho, para compensar. Aí a criança vai lá, participa ali do tratamento, e quando sai, o pai dá o sorvetinho para ela. Ela fala assim, e ela falou desse jeito: para mim, essa tatuagem é o meu sorvetinho, que Deus deixou. Não. O que você fez na sua vida pregressa, antes de conhecer a Cristo, não tem nada a ver, não é imputado como pecado. Você fez, você não sabia. Mas a partir do momento que você conhece a Jesus e você começa a marcar o seu corpo, não. Não é dessa forma. A Bíblia nos ensina, tudo me é lícito, mas tem coisa que não me convém. Não me convém. Tem coisa que as pessoas vão olhar e não vão olhar para mim dizendo, isso aqui realmente é um cristão. Só de olhar eu vi isso aqui é um cristão. Se aquilo que eu estou fazendo, que eu estou marcando o meu corpo, não me caracteriza, não me identifica como cristão, eu preciso abandonar. Se aquilo faz com que as pessoas não me olhem como cristão, eu abandono, eu tiro. Eu não quero atrapalhar ninguém. Você consegue entender isso ou não? Já pensou se eu chego aqui e falo para você, pessoal, é o seguinte, a partir de hoje, eu vou pintar o cabelo de loiro aqui. Daqui a pouco eu chego aqui, pessoal, vou colocar um piercing aqui na orelha, uma argola aqui. Eu quero uma argola assim, que nem de búfalo, assim. E aí começa a pregar para você, irmão, o importante é o coração, irmão. Mas aí qualquer pessoa que me vê na rua vai olhar para mim e falar assim, nunca vai imaginar que eu sou um cristão, porque eu estou com um negócio aqui, cabelo todo loiro, todo doido, brinco na orelha, largador assim. Aí eu inventei, não, vou tatuar minha cara agora. Mas eu sou crente. As pessoas vão me identificar como um crente lá fora? Não, certamente que não. Talvez vai ser a última coisa que ela vai pensar é que eu era um crente. Vão imaginar até que eu era um gótico. Rapaz, eu pensei que tu era gótico. Eu pensei que tu era. Mas tu é pastor, é? Eu sou pastor. Rapaz, quase que eu confundo, olha. Então, é isso que eu preciso entender. Existem coisas que não me identificam como cristão. Existem comportamentos, vestimentas que não me identificam como cristão. E isso eu preciso arrancar da minha vida, sim. E se eu quiser salvação? Pastor, eu quero. Eu quero ser salvo. Então nós precisamos adotar agora o caminhar do céu. Nós vamos caminhar à maneira do céu. Vamos nos preparar aqui para que Ele nos coloque lá. Amém, queridos? É aqui que a gente já começa a mudar. Aqui é a preparação para a gente poder subir. Diz mais. Nem de soluções, né, que é você pegar algo que era firme, sólido e começa a dissuadir. E ele diz mais. E nem contendas, ou seja, as brigas. Crente não é briguento, não é barraqueiro, não fica arrumando confusão. Crente não é assim. Nós não somos assim. Nós lutamos para não entrar numa briga. Quem veio durante essa semana viu eu falando. Se depender de nós, vamos ter paz com todos. Eu sei que nem sempre depende só da gente. Eu sei que tem hora que a pessoa é atentada pelo cão só para ficar cutucando a gente. Mas se depende de você, tenha paz. Não brigue não. Não saia do espírito não.
Não deixa o diabo lhe usar nesse negócio, não. Fique na presença de Deus. E por fim ele fala invejas. Ou seja, querer ter o que o outro tem. Não faça isso. Deus tem algo para você. Queira o que é teu, não queira o que é dos outros. Amém, queridos? Queira o que é teu, não queira o que é dos outros, não. Não faça isso. Fique feliz, e aí eu preguei essa semana, quem veio lembra. Quem não veio depois vai lá no canal do YouTube, está lá todas essas mensagens, essa série de mensagens sobre salvação. E nós precisamos compreender, porque senão a gente vai andar errado. Podemos perder a salvação por não ter buscado entender o que Deus queria da gente. E eu falar para as pessoas sobre chorar com quem chora, mas também se alegrar com quem se alegra. Ô, meu irmão teve condição de comprar um carro, ô Deus, abençoa. Graças a Deus. Fico feliz pelo meu irmão. Ô, fulano trocou de carro, graças a Deus. Fulano vendeu a motinha velha dele, comprou uma nova. Glória a Deus, eu me alegro com essas pessoas. Eu não posso ficar me perguntando, irmão, essas perguntas são malignas. Como é que ele comprou essa moto? Com que dinheiro? Como é que ele trocou de carro? Ele estava endividado. Não, tem alguma coisa errada. Isso aí não está certo, não. Irmão, se ele comprou da maneira certa ou errada, ele que dê conta a Deus, não é culpa, não é coisa nossa. Se ele está feliz, eu me alegro pela felicidade dele, acabou. Deus te abençoe, amém. Você fez de maneira errada, você vai dar conta a Deus. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci há muito tempo atrás. E essa pessoa inventou de comprar um carro. E para comprar o carro ela usou um monte de artimanha. Falou que trabalhava numa empresa, e aí foi lá e falou com o dono da empresa também todo enrolado. Falou, não, se o banco ligar para cá, eu falo que você trabalha aqui há tanto tempo, que teu salário é tanto, que não sei o que mais, vai dar tudo certo. Resultado, o camarada comprou o carro, o cara crente, comprou o carro, todo desonesto. Irmão, ele não aguentou pagar 3 parcelas. Não aguentou pagar 3 parcelas. Porque ele viu todo mundo comprando carro, trocando de carro, e falou, não, eu tenho que trocar, não vou ficar atrás não. Que besteira. Não aguentou pagar 3 parcelas, e aí começou o banco a ligar para ele. Tem que se acertar, tem que se acertar. Ou você paga, ou então devolve o carro, tem que acertar. E tal. Resultado, ele não aguentou, teve que devolver o carro. Que vergonha. Que vergonha. Mas por que tudo deu errado, pastor? Desonestidade. Começou lá, mentindo, dizendo que trabalhava na empresa, não trabalhava, dizendo que ganhava um salário que não ganhava, só para ser aprovado e comprar o carro. Que doideira. Não tem como Deus estar nesse negócio. Não tem como Deus estar aí. Então, meus amados, ponha no seu coração. Não queira ter o que os outros têm. Deus tem coisas boas para você. Busque o que Deus tem para você, que Ele tem. De repente, pode ser até melhor do que o do outro. Mas você foi tão tolo que ficou desejando do outro. Não faça isso. Jesus, se o Senhor tem algo para mim também, eu quero. Eu vou buscar. É isso que nós vamos fazer. Deu para entender isso ou não? Põe essa palavra no seu coração. O Espírito Santo está nos ensinando. Olha, cristão anda é assim. Homem de Deus anda é assim. Mulher de Deus anda é assim. Não vamos dar mau testemunho lá fora. Nós vamos entrar no céu porque andamos no caminho do nosso Deus. Fomos ensinados de acordo com as Escrituras. Diga graças a Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos fazer o seguinte. Como hoje nós temos apresentações das nossas crianças, daqui a pouco eu quero ainda fazer, no final de todas as apresentações, quero fazer uma oração pelas mães também, que hoje é o dia delas. Então nós vamos antecipar, nós já vamos cear logo. Já vamos, daqui a pouco, ajudar a casa de Deus, e a gente depois só fica só com as homenagens para as mães. Amém, queridos? Vamos fazer isso então em nome de Cristo? Com a sua cabeça, sentado mesmo, curve a sua cabeça.
Vamos se preparar para a ceia do Senhor. Vamos se preparar para a ceia. Espírito Santo, nós queremos já aproveitar esse momento para que possamos se assentar à mesa. Obrigado por esta palavra, Pai, que nos apontou o caminho, que nos orientou. Obrigado por esta palavra que abriu os nossos olhos, porque muitos acreditavam que bastava aceitar a Jesus, ser batizado e já estava salvo. Mas não é assim que a tua palavra